Olá, você está no canal Linha Patriota. Hoje vamos analisar juntos os números da mais recente pesquisa de intenção de voto realizada pela Atlas Intel para a eleição presidencial de 2026. Além do quadro eleitoral, a pesquisa avaliou também a aprovação do governo Lula, a percepção dos brasileiros sobre a economia e a imagem de grandes lideranças políticas. Esses números revelam muito mais do que simples porcentagens, eles mostram o rumo do nosso país. Então já deixa o like, se inscreve no canal e acompanha até o fim, porque a análise de hoje vai te surpreender. Vamos começar pelos cenários para presidente da República. Cenário 1, reedição de 2022. Jair Bolsonaro, PL, 45,4%. Lula, PT, 44,6%. Ciro Gomes, PDT, 3,7%. Simone Tebet, MDB, 1,8%. Outros, 1,6%. Brancos e nulos, 1,9%. Não sabe, 1%. Análise. Aqui temos praticamente um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Mesmo inelegível, Bolsonaro continua sendo o maior fenômeno eleitoral do Brasil, provando que sua base permanece sólida e resistente. Já Lula mostra desgaste, mesmo estando no poder. O detalhe: Ciro e Tebet não somam forças suficientes para influenciar esse cenário de forma decisiva. Cenário 2. Tarcísio de Freitas na disputa. Lula, PT, 44,1%. Tarcísio de Freitas, Republicanos, 31,8%. Romeu Zema, Novo, 4,4%. Ratinho Júnior, PSD, 4%. Pablo Marçal, PRTB, 3,6%. Ciro Gomes, PDT, 3,4%. Ronaldo Caiado, União, 3,2%. Eduardo Leite, PSDB, 1,4%. Brancos, nulos e não sabe, 4,2%. Análise: Lula lidera, mas Tarcísio aparece consolidado como o principal nome da direita em um cenário sem Bolsonaro. O governador paulista se mostra competitivo, mas ainda precisa crescer fora de São Paulo para ameaçar o petista. Zema, Ratinho e Caiado aparecem fracos nacionalmente, o que indica que a força regional não se traduz em projeção nacional. Cenário 3. Michele Bolsonaro. Lula, PT, 44%. Michele Bolsonaro, PL, 29,7%. Romeu Zema, Novo, 7,1%. Ratinho Júnior, PSD, 5,2%. Ciro Gomes, PDT, 4,5%. Ronaldo Caiado, União, 4,3%. Pablo Marçal, PRTB, 1,8%. Eduardo Leite, PSDB, 1,1%. Brancos, nulos e não sabe, 2,2%. Análise: Michele Bolsonaro não tem a mesma força eleitoral do marido, mas mantém o PL competitivo. A rejeição ao PT segue alta, mas Lula se beneficia de uma fragmentação da direita. Nesse cenário, Zema e Ratinho aparecem como fiéis da balança, podendo ser decisivos em um eventual segundo turno. Agora vamos para os cenários de segundo turno. Lula contra Tarcísio. Tarcísio 48,4%. Lula 46,6%. Análise: uma vitória apertada de Tarcísio, que mostra a viabilidade como herdeiro do bolsonarismo. Isso confirma que Lula tem dificuldades contra nomes de direita mais moderados. Lula contra Michele Bolsonaro. Lula 48,8%. Michele 47,9%. Análise: um empate técnico, mostrando que Michele tem potencial, mas ainda depende muito da transferência direta do capital político de Bolsonaro. Lula contra Bolsonaro. Lula 48,3%. Bolsonaro 48,3%. Análise: um país literalmente dividido ao meio. Bolsonaro continua sendo o único capaz de enfrentar Lula de igual para igual em qualquer circunstância. Lula contra Zema. Lula 47,1%. Zema 40,9%. Análise: Zema ainda não conseguiu se projetar como alternativa nacional, apesar da boa gestão em Minas Gerais. Lula contra Caiado. Lula 46,7%. Caiado 40,3%. Análise: Caiado mostra força razoável, mas não é suficiente para ameaçar o PT. Lula contra Ratinho Júnior. Lula 46,9%. Ratinho 41,1%. Análise:
Ratinho Júnior tem carisma no Paraná, mas sua força não escala nacionalmente. Lula contra Eduardo Leite. Lula 47,2%. Leite 24,9%. Análise. Eduardo Leite é praticamente inviável no cenário nacional. Não passa de um nome regional, sem apelo de massa. Vamos aos outros dados da pesquisa. Aprovação do governo Lula. Desaprova, 51%. Aprova, 47,9%. Não sabe, 1%. Análise. Lula enfrenta rejeição majoritária. Isso indica que a população já está cansada das promessas não cumpridas e que a narrativa de esperança vai perdendo força. Avaliação do governo Lula. Ruim, péssimo, 51%. Ótimo, bom, 43,7%. Regular, 5,1%. Análise. Metade do país considera o governo ruim ou péssimo. Isso reforça o desgaste natural de quem governa, mas também mostra que a base petista ainda resiste. Situação econômica do Brasil. Boa, 29%. Normal, 18%. Ruim, 53%. Situação do mercado de trabalho. Boa, 38%. Normal, 18%. Ruim, 44%. Situação da economia familiar. Boa, 33%. Normal, 29%. Ruim, 38%. Análise. O retrato é de um Brasil dividido, mas com tendência de pessimismo. Quando a maioria considera a economia ruim, isso corrói diretamente a imagem de qualquer governo. Imagem dos líderes políticos. Lula, positiva 48%, negativa 51%. Bolsonaro, positiva 44%, negativa 53%. Análise. Ambos têm rejeições altíssimas, mas também são os únicos com grande força de mobilização. Isso significa que, mesmo em 2026, o embate entre Lula e Bolsonaro, ou seus herdeiros, continuará sendo o centro da disputa. Em resumo, os números mostram um Lula fragilizado, mas ainda competitivo, um Bolsonaro que segue como fenômeno eleitoral mesmo inelegível, e uma direita que precisa se unificar em torno de um nome forte para garantir a vitória em 2026. O recado é claro, o campo patriota tem espaço, mas precisa de unidade e estratégia. E você, acha que o próximo presidente sairá da base bolsonarista ou do campo petista? Deixe seu comentário aqui embaixo, curta esse vídeo e se inscreva no Linha Patriota para acompanhar as análises mais diretas e verdadeiras sobre a corrida eleitoral de 2026.